Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Falando com vocês, Flávia, sou professora de Direito da Universidade Federal de Uberlândia e fui também presidente da Subcomissão Regional da Verdades, Meire Mendes, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E estou aqui hoje com uma missão bem difícil, viu? Preciso da mão de vocês aí. Dá like que é a mão que vocês vão me dar hoje. E eu preciso muito dessa mão hoje, porque nós vamos falar sobre mulheres e ditadura militar. E não vai ser conversa fácil. Vai ser uma conversa difícil, dolorida e sofrida. Eu quero abrir essa nossa live desse sábado de hoje. Eu vou falar uma frase de uma filósofa que tem lá suas polêmicas, mas essa frase ela é muito importante aqui hoje. Hannah Arendt, ela diz o seguinte: toda dor pode ser suportada se sobre ela se puder contar uma história. E é sobre isso que a gente veio fazer aqui hoje, contar as histórias para ver se essa dor consegue ser suportada. O tema de mulheres e ditadura militar, por que ele é um tema tão difícil? Porque a ditadura militar foi especialmente cruel com as mulheres. Oi, Aline, obrigada por estar aqui comigo, obrigada mesmo. A maneira como os torturadores agiram com as mulheres foi de uma virulência, de uma violência que, assim, pesa o peito falar, porque eles usaram do sentimento de maternidade, eles usaram da sexualidade. Então, o que a gente vai ver eram torturadores que pegavam crianças, os filhos dessas mulheres presas, levavam essas crianças para verem as mães deformadas, pedirem pelo amor de Deus para deixar eles trocarem a mãe, enquanto esses torturadores diziam para a mãe que iam matar, que iam queimar, que iam enterrar suas crianças. E muitas vezes mataram essas crianças. Eles levavam os companheiros para verem essas mulheres serem estupradas. Oi, Betânia, obrigada, Cristiane, obrigada. Eu já não estou... Vai ser difícil para começar, vocês imaginam terminar. Além disso, uma forma que eles usavam para torturar era estuprar essas mulheres, era dar choque nas partes genitais dessas mulheres. Sempre, quando eles chegavam para a tortura, o primeiro ato era tirar toda a roupa dessas mulheres e começar a xingá-las de todos os nomes possíveis que eu não vou reproduzir aqui. Era ofendê-las da pior forma possível. Então, com as mulheres, a tortura foi especialmente difícil. Lamentavelmente, eu preciso registrar que, infelizmente, os próprios movimentos de esquerda ainda são muito omissos com as mulheres. Naquela época, a gente vê muitos relatos de mulheres dizendo que elas tiveram que ter muita dificuldade. Oi, Flaviana, obrigada por estar conosco. Vicente, obrigada. Cris, obrigada. Era difícil ter protagonismo, porque eles achavam que elas tinham um papel secundário na luta, e nunca foi verdade, nunca foi real. As mulheres protagonizaram a resistência à ditadura militar. E nós vamos tentar contar um pouco a história desses sofrimentos e vamos registrar de algumas mulheres em especial. Segurem na minha mão, deem um like para ajudar e vamos juntos, gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa história, sobre a Torre das Donzelas. A Torre das Donzelas, resiliências, essa é uma matéria do Brasil de Fato, tá bom, gente? Foi feito um documentário, né? Da Suzana Lira, ela fez um documentário sobre o Torre das Donzelas, e é muito interessante a gente falar um pouco sobre, né? A Torre das Donzelas era um presídio, na verdade era uma sala, né, da torre, o último andar,
do presídio Tiradentes, que ficou da década de 70, tá bom? Ele é demolido em 1972, infelizmente, né? Porque era bom existir para a gente continuar a falar sobre isso, né? Mas é importante, isso que eu acho interessante falar, porque onde ficou preso, por exemplo, Dilma Rousseff, tá bom? Para poder construir esse documentário, a Suzana Lira, ela entrevistou 35 mulheres, como eu disse para vocês, entre elas a ex-presidenta Dilma, a Ana Miranda, Maria Aparecida Costa, a Rita Cifani, a Anaís Benedito, a Leslie Bloch, a Janice Teodoro, muitas outras mulheres. Eles reconstruíram, gente, assistam esse documentário, porque ele é maravilhoso. Ele originalmente tinha no Globoplay, agora não tem mais, é até difícil de localizá-lo, viu? Mas eles reconstruíram uma torre num cenário para poder reproduzir. Então, olha que interessante aqui, tá vendo? Olha, eles fizeram, foi reconstruído, né, um cenário todo para poder fazer esse documentário. Então, ele é muito importante, eu sugiro a todo mundo que assista, tá bom? Porque, lamentavelmente, foi destruído esse presídio, né? Esse filme venceu vários documentários. Essa aqui é a Suzana Lira, tá? A diretora que fez esse documentário, uma pessoa, e aqui tem também uma entrevista com ela, então é muito legal, assistam, vocês vão gostar bastante. Torre das Donzelas, que nome, né? Nessa sala de presídio, as maiores torturas aconteciam. Era muito comum eles como eu disse para vocês, eles tiravam a roupa das mulheres, eles amarravam as mulheres. Era muito comum, sabe, porque eles amarravam, põem uma corda no pescoço e amarravam as mãos. Quer dizer, se elas fossem mexer as mãos, elas se enforcavam, porque estavam ligadas à corda do pescoço à corda das mãos. E aí, dessa forma, o que eles faziam a partir disso? Eles começavam a tocar nas genitálias das mulheres, a cuspir no rosto dessas mulheres, a dar choque nos mamilos delas, na vagina delas. Eles introduziam baratas nas vaginas das mulheres, passavam as baratas pelo corpo das mulheres. As mulheres relatam algumas coisas muito absurdas. Nós vamos ver já no depoimento da Miriam Leitão, eles colocaram uma jiboia junto com ela. Outras mulheres relatavam que eles punham elas deitadas e colocavam um jacaré em cima do corpo delas. É só para vocês verem. O brilhante Ustra, que é admirado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que a gente pode chamá-lo de torturador, porque em uma ação declaratória movida pelo professor Fábio Covarato, ele foi declarado torturador. Então, pode chamar quem é brilhante torturador, judicialmente classificado assim. E a tortura, gente, ele é chamado, para nós, no direito, de crime de lesa humanidade. Esse é um crime que, quando uma pessoa é torturada, toda a humanidade é atingida. Portanto, ele não prescreve nunca e é inafiançável, ou seja, não tem fiança nenhuma. Isso quer dizer que, qualquer momento, um torturador pode ser preso e em qualquer lugar, e ele não tem como ter uma fiança para sair. É óbvio que vocês vão aqui dizer para nós que já morreram a maioria dos torturadores, né? Fato, já morreram a maioria dos torturadores, mas a memória não, né? E isso é um fator mais importante. Nós temos vivenciado no Brasil, infelizmente, um movimento muito sério de revisionismo histórico. E além do movimento de revisionismo histórico, nós temos um outro movimento tão ruim quanto, capitaneado pelo próprio presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que é passado. Não é passado, presidente, não passou. Não passou de forma nenhuma. Nós vamos contar a história de algumas mulheres, e enquanto a gente vai contando essas histórias e falando um pouco sobre memória e reparação, vocês vão entender porque não passou. Porque o presidente cometeu um equívoco, um erro, uma crueldade e uma violência muito grande. Pois bem, né? Nós vamos ler com vocês agora
a história de 5 mulheres torturadas, tá bom, gente? Vamos lá? E conforme a gente for lendo, a gente vai comentando também. Eram 5 mulheres que foram torturadas pela ditadura militar. Ao mesmo tempo que eu for falando, a gente vai comentando alguma coisa mais sobre isso, tá bom? Sobre esses tipos de tortura. Nós vamos começar com a Rose Nogueira, perdão, tá? Essa aqui é a Rose Nogueira, tá bom? Veja, ela era da ALN, Aliança para a Libertação Nacional. Ela foi presa, né, no apartamento dela, junto com o marido, Luiz Roberto, e o seu filho, né, Carlos. Ela tinha, na época, 33 anos, e ela foi abordada pelo delegado Fleury, que a primeira ameaça que o Fleury faz é de não devolver o filho para ela, né? Mas ela, com muito custo, conseguiu convencer, né, o delegado a deixar o filho com os avós paternos na época. Assim que ela foi levada para o DEOPS, Departamento Estadual de Ordem Político-Social em São Paulo, primeiro eles começaram com uma tortura psicológica, depois eles a estupraram, né? E ela ficou numa cela com mais de 50 mulheres. Ela estava amamentando ainda porque o bebezinho dela era muito pequeno. E eles não deixavam ela tomar banho, então o leite ia pingando e ela ia ficando toda suja, ensanguentada muitas vezes, e não podia tomar banho. Ela ficou 9 meses na Torre das Donzelas, né? Ela ficou incondicional e foi julgada só em 1972. Vejam vocês que o caso dela, ela sofre uma violência muito típica praticada contra as mulheres naquela época, que era o estupro. Então, ela foi estuprada, além do estupro, e isso sem tomar banho, tá bom? Eles estupravam ela estava amamentando, e ela não podia tomar banho, toda ensanguentada, o leite pingando, e ficou nesse lugar com 50 mulheres nua e sem tomar banho. Bem, só quando eles iam estuprar de novo, né, que eles limpavam ela. E, como o filhinho dela era pequeno, eles às vezes faziam a avó levar o filho, mostrava o filhinho para ela pequenininho ainda, no Moisés, né, e diziam que iam matar, que iam pôr fogo na criança. Então, eles também a torturavam psicologicamente, tá? Continuando, a gente vai falar agora, a gente vai falar, gente, de hoje que é jornalista da Globo, né, a Miriam Leitão, que é essa aqui, olha, a Miriam Leitão também foi presa e torturada na ditadura militar. Ela é jornalista, ela foi presa em 1972 por ter sido acusada de ter envolvimento com o PCdoB. Ela ficou presa no quartel da Vila Velha, lá no Espírito Santo. Ela sofreu torturas físicas, ela estava grávida de 19 anos, ela estava de 1 mês de gestação, e ela ficou numa cela escura, e eles jogaram uma jiboia junto com ela na cela, nua, obviamente, na cela, né? Durante os interrogatórios, ela levou muito chute, muito soco, cacetada, tapa na cara por parte dos oficiais. Eles não chegaram a estuprar, mas ele ameaçava toda hora ela de estupro. Deixaram ela sem comer, né? Eles pegavam cachorros, os cachorros estavam meio presos, mas eles chegavam os cachorros até pegar bem pouco. Eu cheguei a sentir o bafo dos cachorros, né? E gritavam que ela era terrorista para os cachorros ficarem mais ainda aguçados. Com a Miriam Leitão, eles também fazem um outro tipo de violência muito comum com as mulheres. Eles chutavam muito a barriga, porque eles diziam que comunista não podia engravidar, não era para nascer outro comunistinha no mundo, né? E eles cuspiam muito na cara dela, davam muito tapa na cara para humilhar muito, era também uma tortura comum. E essa tortura de colocá-la numa cela escura, onde ela não enxergava, e uma jiboia, né? E ela sabia que a jiboia estava ali, então ela tinha que ficar muito imóvel, para a jiboia não devorá-la, obviamente. Também era muito comum, assim como os cachorros, eles usavam muito animais com mulheres, né? Lembra que eu falei das baratas, agora a gente vê o jiboia, também usaram jacaré sobre o corpo das mulheres, né? E cachorro também, eles pegavam um cachorro muito bravo e eles seguravam, assim, para os cachorros chegarem bem próximo da mulher, para ela achar que eles iam soltar o cachorro para devorá-la. E ficavam provocando os cachorros ficarem cada vez mais nervosos, os cachorros chegam a salivar em cima dessas mulheres, né? Bem, agora nós vamos falar da ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Essa aqui olha lá, a ex-presidenta, a primeira presidenta nossa, inclusive, né?
ela começou digamos assim, a vida revolucionária dela, a vida de resistência à ditadura militar, na organização revolucionária marxista. E depois ela vai se unir, né, à Libertação Nacional, Aliança para a Libertação Nacional, que era um grupo armado, né, largou o curso de Economia em Minas Gerais, onde ela estudava em Minas Gerais, e integrou também a vanguarda armada revolucionária Palmares. Ela disse que nunca pegou em armas, mesmo estando nesses grupos, é óbvio, mas deveria ter pego, sinceramente deveria ter pego. Bem, foi capturada pela Operação Bandeirantes em 1970, foi presa e torturada, tanto em São Paulo quanto em Minas, no Rio de Janeiro, né? Ela passou pelo pau de arara, pelas máquinas de eletrochoques, foi violentada com palmatória, cacetetes, eles rebentaram a arcada dentária dela. Ela foi condenada a 6 anos de prisão, teve seus direitos políticos cassados, ficou encarcerada também na chamada Torre das Donzelas, né? Com a Dilma Rousseff, eles também praticam algumas torturas muito comuns que eles faziam com as mulheres. Eles colocavam as mulheres no pau de arara, amarradas assim pelos pés e pelas mãos, e davam choque nas vaginas das mulheres, né? Isso era uma tortura muito comum. Além de, como vocês viram, ela foi estuprada também, né? Então, percebam, a Miriam, ela disse que eles ameaçaram de tortura, mas não estupraram. A gente não tem certeza se assim ou se não, se ela às vezes nem conseguiu falar isso, né? É difícil, né, gente? Mas a Dilma foi estuprada mais de uma vez, a Dilma sofreu muito choque, eles arrebentaram a arcada dentária dela inteira na base do soco, um soco da cara dela, né? Então, só para a gente saber mais um pouco, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar da Amélia Telles, a Amelinha, né, que é essa aqui, olha, a Amélia Telles, aqui ó, a Amelinha, vamos falar um pouquinho do que aconteceu com a Amelinha também, tá? Olha só, militante do PCdoB, a Amelinha foi presa em 1972, através da Operação Bandeirantes, também foi para o DOI-POD em São Paulo, onde ela cai na mão de quem? Do Brilhante Ustra. Ela foi torturada pessoalmente pelo Brilhante Ustra, inclusive a gente tem que fazer essa observação aqui, que o Brilhante Ustra dizia ostensivamente que ele tinha prazer, ele preferia torturar mulheres, né? O grande prazer dele era torturar as mulheres, né? Ele torturou também o marido dela, o Carlos Nicolau, né? Aliás, ele foi assassinado na frente da Melinha, eles matam o Carlos na frente dela. Assim, né? Depois que o Ustra ainda conta que após a decisão do Ustra, seus filhos, que tinham menos de 5 anos, foram levados à sala de tortura, sendo obrigados a assistir sessões em que a mãe era agredida e estuprada. Ela sobreviveu e se tornou, obviamente, como todas elas, militantes pela causa. A Amelinha, o Brilhante Ustra, gente, ele tinha uma satisfação sádica por torturar mulheres. Inclusive, há relatos de que ele colocava filhotes de ratos dentro da vagina das mulheres. E os choques que eles davam muito na região da vagina, na região da barriga das mulheres, era para que elas ficassem estéreis. Eles davam muito soco, né? Eles davam muito pontapé na barriga das mulheres para esterilizar, porque eles diziam que comunista não podia engravidar, né? Claro, imprescritível, precisa ser imprescritível, né, Dilson? A gente ainda vai voltar a falar sobre isso. Já vamos falar um pouquinho disso agora, já que a gente está falando sobre o Brilhante Ustra, né? Vou terminar de falar das 5, depois eu volto para falar sobre o Brilhante Ustra. Um pouquinho mais, tá? Vamos lá. Vamos falar agora sobre a Irene de Carvalho Araújo. Aqui, gente, essa aqui é a Irene Carvalho de Araújo. Irene, ela tinha 11 anos, mais ou menos, quando ela foi sequestrada junto com a sua mãe pelo destacamento de operações do Recife. A mãe dela, Lúcia, era ligada ao Partido Comunista e às ligas camponesas, e por isso, obviamente, se tornou o alvo da polícia, né? Elas foram presas e passaram a bater nela. Ela tinha 11 anos de idade. Eles bateram tanto nela, com 11 anos de idade, que ela perdeu uma visão, né? De tanto soco que a Iracema tomou. Essa menina, com 11 anos, Iracema, foi torturada e viu a mãe ser agredida, espancada, e ela com muito eletrochoque, né? Muitas sessões depois que ela tinha sido
torturada, tomada eletrochoque, tomado muito soco, tanto que ela perde 80% da visão. Eles deixam ela numa praça, agonizando, seminua, né? E um casal que localiza ela e consegue levá-la para um socorro, né? Então, vocês perceberam, pela história dessas 5 mulheres, o que foi que a ditadura fez com elas. Todas elas estupradas, vocês viram, gente, uma menina de 11 anos, elas bateram tanto no rosto dela, nos olhos dela, dessa menina de 11 anos, soco no olho, ela perdeu 80% da visão. Ela tomou sessões de eletrochoque. Ela viu a mãe ser eletrocutada com muito eletrochoque. Vocês viram que todas elas foram estupradas. Vocês viram que chegaram a matar o marido de uma delas na frente delas. Colocaram animais com elas, jiboias, jacarés, ratos, nuas, sempre colocadas em celas com 50 mulheres nuas, sem banho, sem comida. Era isso que a tortura fazia. Era isso que Brilhante Ustra, o torturador, fazia. Como eu disse, a tortura ela é um crime inafiançável. Mas não é só esse o ponto que a gente precisa salientar aqui. Talvez seja relevante a gente dizer que a maioria dos torturadores está falecido, né? Então, isso é óbvio que dificulta essa prisão deles, né? Ah, sim, olha, gente, a Dilson está lembrando para nós aqui que a Operação Bandeirantes, que foi que prendeu a maioria dessas mulheres, foi montada com financiamento empresarial, né? Pelo cidadão Bailessen, do grupo Eletro Ultragás. Esperemos nós que seja condenado a reparar financeiramente, né? O Erasmo Dias, que anos depois invadiu a PIC, organizou o OBAN, sim, exatamente. Ah, que bom, Adilson, que você teve essa satisfação de afrontá-lo em um programa de rádio. Ajuda a gente a ter algum tipo de compensação, mas como eu dizia a vocês, o que é muito importante hoje a gente lutar, e essa é uma das maiores lutas que nós temos para enfrentar hoje, pelas mulheres, especialmente pelas mulheres, gente, a reparação histórica. Então, nós estamos de reparação, memória e reparação. Precisamos de uma reparação coletiva para as mulheres. O Brasil deve a essas mulheres do Brasil. O que é uma reparação coletiva? É mais políticas públicas com as mulheres, é melhorar o sistema carcerário ao qual as mulheres são submetidas hoje ainda no Brasil. Porque isso que eu contei aqui para vocês, que as mulheres na ditadura militar eram estupradas como forma de tortura, eram colocados animais no corpo delas como forma de tortura, e isso ainda acontece no Brasil. Recentemente nós soubemos de um caso aqui na nossa cidade, não foi? Então, as mulheres ainda são estupradas como uma forma de punição nas cadeias. Então, uma das maneiras que o Brasil precisa adotar como uma maneira de reparação coletiva é rever, fazer um protocolo, melhorar a qualidade de cuidado das mulheres em encarceramento. Não estou dizendo que mulheres que cometam crimes não devam ser encarceradas ou punidas, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que elas não podem, ao serem encarceradas, serem torturadas. A tortura é proibida constitucionalmente no Brasil. E, como eu disse, é um crime de lesa humanidade, imprescritível e inafiançável. Mas as mulheres continuam sendo estupradas nas cadeias, que era um método que a gente viu aqui, utilizado, né? Você viu que nas histórias que a gente contou, a maioria delas foi vítima de estupro, como a ex-presidenta Dilma. Então, isso é muito importante, né? A gente precisa lutar por essa reparação. E uma das primeiras reparações é a revisão do sistema de tratamento das mulheres encarceradas no Brasil, para que não haja tortura a elas, em especial o estupro. O segundo importante mecanismo de reparação coletiva para as mulheres que foram vítimas da tortura no Brasil é memória mesmo. São os memoriais. Nós precisamos de memoriais para contar as histórias dessas mulheres e que isso não seja um memorial só acessível no YouTube ou só acessível nos livros, mas que seja físico e que seja existente também nos livros de escola, né? Isso também é muito importante a gente ter aqui. Vejam vocês que a gente comentou que uma forma muito comum de tortura para as mulheres era o afastamento dos filhos, era retirar as mulheres de proximidade com os seus filhos.
Então, isso é um outro ponto importante na reparação coletiva, tanto para as mulheres em encarceramento, quanto, de forma geral, para as mulheres empobrecidas no Brasil, que, lamentavelmente, também são afastadas dos seus filhos como uma forma de punir o fato, às vezes, simplesmente porque tem dificuldade de sobrevivência. Então, esse é um caminho muito importante da gente fazer outra reparação coletiva. Sim, hoje as mães, hoje a voz da Praça de Maio, diz aqui Edilson para nós, em Buenos Aires, né? Elas fazem ainda um ato de resistência. Assim, eu também acho, sabe, Edilson, que a gente precisa retomar esse debate, lutar por justiça pelas mulheres. Outro ponto de reparação coletiva que a gente precisa lutar para isso é pensar o seguinte: como eu disse agora há pouco, o estupro era uma maneira de punir as mulheres, né? De torturar as mulheres, e ainda é hoje, no cárcere, as mulheres são torturadas. Então, e muitas mulheres encarceradas e torturadas, elas engravidam. Então, a gente precisa de uma revisão, uma retirada do aborto como caso de, como figura criminal no Brasil. Isso também é uma reparação histórica, né? É importante a gente fazer isso, né? Ah, sim. Aqui diz o Edilson para nós também, né? Que ele teve a oportunidade, de uma vez que viajou à Argentina com a sua esposa, a Gislene, de presenciar algum desses atos de busca por memória. Então, a gente precisa retomar, o Brasil precisa recuperar essas histórias de memória. Isso é muito importante, né? Gente, agora eu quero falar com vocês, em especial, de algumas mulheres, muito importantes, que estão completamente sem reparação, e que eu acho que é importante a gente fazer isso. Nós vamos falar primeiro da Olga Benário. Veja, a Olga Benário, é verdade, vocês vão falar assim para mim: olha, Flávia, a Olga, essa aqui é a Olga Benário, tá, gente? Gente, realmente ela não é do período da ditadura militar, é do período da ditadura Vargas, né? A Olga Benário era uma alemã, ela nasceu em 1908 e vai ser executada em 1942, né? A Olga era uma alemã que veio para o Brasil para lutar junto contra a ditadura Vargas, que também foi uma ditadura tão sangrenta, tão terrível quanto a militar, nada menos que isso, né? Aí o Brasil, ela se casa com Prestes, e ela é presa pelo Vargas, gestante, grávida. O que no Brasil, havia uma lei no Brasil, gente, na época desse período do Getúlio Vargas, que proibia de ser deportada qualquer mulher estrangeira que estivesse grávida de um brasileiro, que era exatamente por causa da Olga. Mas aí o que acontece? O Vargas queria fazer graça com o Adolf Hitler, queria dar de presente a Olga para ele. Para fazer essa graça com o ditador nazista alemão, ele tinha que deportá-la para que ele, né, lá pudesse assassiná-la no câmara de gás. E aí o advogado da Olga entra com uma ação no STF, porque ela tinha direito a continuar no Brasil, e veja, como eu disse agora, isso era lei no Brasil naquela época. A lei brasileira dizia: olha, uma mulher estrangeira, grávida de um brasileiro, não pode ser deportada, a lei era essa. Os ministros do STF se negaram a analisar o habeas corpus e autorizaram a deportação da Olga. Então, o STF, o Supremo Tribunal Federal, foi cúmplice da execução de Olga Benário. Tá? A gente precisa dizer isso de uma maneira muito clara. O Supremo Tribunal Federal brasileiro foi cúmplice da execução de Olga Benário nos campos de concentração. Nós tivemos, através do projeto Todas por Ela e do Núcleo de Direitos Humanos da UF, com a professora Marielle, a oportunidade de enviar um ofício ao STF, pedindo ao STF, já faz tempo, hein? Foi até antes da eleição do presidente Lula, que ele fizesse uma reparação histórica, porque a memória da Olga precisa ser reparada. Vejam vocês que esses ministros que foram cúmplices da execução da Olga estão lá com as suas fotos sendo homenageados nos salões do Supremo Tribunal Federal. Eles não foram retirados, eles não foram apagados da história do Supremo, eles são homenageados pelo Supremo. Então, isso é um absurdo, isso é uma violência à Olga Benário, né? O Supremo nem nos respondeu. Depois, minha gente, olha, tudo bem, eu acho que o que aconteceu no 8 de janeiro, golpistas, e, né, jogaram para fora, quebraram cadeiras,
né, fizeram uma ruaça no Supremo Tribunal Federal. E logo depois veio o ministro Alexandre de Moraes e veio dizer, olha o que fizeram com as cadeiras do STF, cadeiras que foram feitas por um sobrevivente do Holocausto. Eu vou contar uma coisa para vocês. Me deu uma vontade, neste momento, por esta fala, falar, ministro Alexandre de Moraes, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara? Por quê? Porque vocês do STF mandaram para a morte, para a execução, Olga Benário, uma mulher grávida que foi, portanto, entregue de presente pelo ditador Getúlio Vargas, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, para ir para campos de concentração nazistas, onde ela foi executada. Então, o STF tem sangue de Olga Benário nas suas mãos. E precisa reparar. E precisa, e tem que reparar. Tem que reparar. Tá? Isso é fundamental. Não é? Bem, então a história da Olga, gente, ela é uma história que é muito, muito pesada. E não houve a reparação devida ainda, né? A gente não teve, por mais que a gente possa ter tentado provocar que o STF o faça, porque ele é um dos grandes, não só o STF, o Estado brasileiro. Aí você fala, como é que o STF poderia reparar isso? Claro, primeiro, obviamente, retirando todas as homenagens aos ministros que participaram dessa decisão, obviamente, banindo eles de qualquer registro no STF, retirando simbolicamente o título de ministro do STF deles, então eles deixam de ser ministro do STF, simbólico e verdadeiramente. Se tiver algum benefício para alguém aí recebendo por eles, ou se eles são aposentados, caçar a aposentadoria deles, caçar os direitos financeiros deles. Então, isso tinha que ser feito, né? Como reparação histórica, a Olga Benário. Além disso, uma ação coletiva de memória no sentido em relação às mulheres que sofrem por decisões do judiciário brasileiro, decisões injustas do judiciário brasileiro. Basta lembrarmos, por exemplo, nós vamos falar disso semana que vem na nossa live, sobre as mulheres, os homens absolvidos por legítima defesa da honra. O STF também foi cúmplice do apagamento, né, ou da impunidade de assassinos de mulheres. Nós vamos falar disso semana que vem. Então, também seria uma ação de memória importante em reparação histórica a Olga Benário. Então, vocês viram que tem muita coisa que o STF pode fazer, né? Tem muita coisa que ele pode fazer. Então, tem um filme, A História da Olga, que também está no Globoplay. Eu sugiro vocês que assistam, é muito emocionante. A gente deve muito à Olga, né? Nossa, eu não consigo... Sabe, assim, percebe que eles fizeram muito... Percebe como é que o STF fez aqui, gente? Vocês conseguem me acompanhar? O STF foi cúmplice da execução na Câmara de Gás, nos campos de concentração de Olga Benário. Ela foi torturada enquanto gestante. Quando a criança nasce, eles tiram a criança dela e aí eles a matam. Então, eles foram cúmplices também de essa menina não ficar com a filha, com a mãe. Eles tiraram dela o direito à mãe. O STF é culpado por essa filha não ter mãe. Ele precisa reparar. Esses ministros que participaram precisam deixar de ser ministros do STF imediatamente. Agora nós vamos falar de uma outra grande mulher também. Nós vamos falar de Jacinta Passos, sabe? A Jacinta Passos. A Jacinta Passos, gente, ela nasce em 1914, ela é uma baiana, tá bom? E ela tem origem de uma família muito rica, mas ela abre mão de tudo e vai para o PCB, ser uma militante. Logo que o Vargas toma o poder, ela começa a lutar contra a ditadura Vargas no PCB, é presa, ela se casa com o irmão do Jorge Amado, ela era poetisa, uma poetisa tão forte que o Jorge Amado dizia que era uma das melhores, né? Antônio Cândido também dizia isso dela. E só que, obviamente, eu queria que vocês imaginassem um contexto. Imaginem uma mulher nessa época, nos idos de 40 ali, que é do PCB, que se candidata às eleições,
que se casa e depois se divorcia. Eles dizem que ela é louca. Então, a primeira coisa que eles vão fazer com ela, inclusive a família incentiva muito isso. Quem vai acusá-la de loucura é a família, né? Com o beneplácito do marido, inclusive. A primeira coisa que eles fazem é os tratamentos de choque que vocês pensarem. Ela toma eletrochoques diários, várias vezes por dia. Ela chega a tomar mais de 20 sessões de eletrochoques por dia. Mas aí ela sai, né, gente? Continua sua militância. Ela não consegue ver a filha, o marido afasta ela da filha, ela vai para Aracaju, uma miséria absoluta. O dinheirinho que ela conseguia era lendo seus poemas em praça pública, alguém dava um dinheiro ali para ela, mas ela não desiste, ela continua firme, né? E aí, em 1965, gente, ela está pichando os muros de Aracaju contra a ditadura militar e gritando palavras de ordem contra a ditadura militar. Aí ela é detida e recolhida na prisão lá no militar. A família dela interfere para que ela saia da prisão e vá para um sanatório. E ela vai para um sanatório, ela vai ficar de 65 a 1973 nesse sanatório, tomando eletrochoque, sem acesso a nada. E ela pediu nesse sanatório que ela só queria uns cadernos e um lápis. Ela escreve com lápis à mão nesse sanatório 65 livros, os mais belos que vocês podem imaginar. Eu vou ler um poema dela para vocês, tá bom? Uma canção da liberdade. Eu só tenho a vida minha. Eu sou pobre, pobrezinha. Tão pobre como nasci. Não tenho nada no mundo. Tudo que eu tive, eu perdi. Que vontade de cantar. A vida vale por si. Nada eu tenho nesse mundo. Sozinha. Eu só tenho a vida minha. Eu sou planta sem raiz, que o vento arrancou do chão. Já não quero o que já quis. Livre, livre o coração. Vou para outras terras, nada mais eu quero ter. Só o gosto de viver. Nada eu tenho nesse mundo, sozinha. Eu só tenho a vida minha. Sem amor e sem saúde. Sem casa, nenhum limite. Sem tradição, sem dinheiro. Sou livre como andorinha, tenho por pátria o mundo inteiro. Pelos céus cantando voa, cantando que a vida é boa. Nada tenho nesse mundo, sozinha. Eu só tenho a vida minha. Jacinta Passos. A Jacinta não tem lugar na história. Ninguém fala de Jacinta. Ninguém lê os poemas de Jacinta. E a Jacinta, gente, foi tida pelo Jorge Amado, pelo Antônio Cândido, como uma das maiores poetisas desse país. Os poemas, vocês viram, os poemas dela são lindos. E ela ficou de 1965 a 1973 num sanatório, como louca. A ditadura gostava de nos taxar de louca. A ditadura gostava de nos apagar. Jacinta precisa ser lembrada. Jacinta não teve nenhuma reparação histórica. O Estado brasileiro, Jacinta lutou contra 2 ditaduras, Vargas e militar, e não conseguiu nenhuma reparação. Como é que pode fazer a reparação, Flávio? Jacinta precisa virar material de história, material didático, seus poemas precisam estar nas escolas, os seus poemas precisam estar em todos os lugares. Ela precisa ser reparada. O Estado brasileiro deve demais a Jacinta. Ela foi torturada mais de uma vez. Ela foi torturada na primeira colocação dela no sanatório na ditadura Vargas, e depois na segunda colocação dela, onde ela fica, 20 anos da ditadura militar. Ela sofre todos os tipos de eletrochoque, não só de choque.
ela sofre também tratamento medicamentoso, né? Josias, eu espero que você consiga, se a gente puder ajudar de alguma forma, depois contata a gente para a gente tentar fazer, se puder te ajudar de alguma maneira, a gente está aqui, vai tentar fazer o melhor para que você consiga a sua reparação. E veja, como eu disse para vocês, o Estado brasileiro, ele tortura Jacinta em 2 ditaduras militares. Ela morre num sanatório. Ela é apagada da história, uma das maiores poetisas do país. O Estado precisa fazer a recuperação da memória da Jacinta, com memoriais para Jacinta, colocando Jacinta nos livros didáticos fundamentais, do ensino fundamental e do ensino médio, né? Então, precisamos reparar a história. Seguindo, nós vamos falar de uma outra mulher, que é a Zuzu Anjo, tá, gente? Zuzu Anjo, tá bom, gente? A Zuzu Anjo, ela foi uma estilista brasileira. Ela era mãe do Stuart Edgar Angel Jones, que desaparece em 1975. Desaparece porque ele é assassinado pela ditadura militar. Eles matam o Stuart, né? E ela começa, ela é uma mineira, tá bom? Zuzu é mineira, ela é de 1921, falece em 1976, né? E ela começa uma luta, porque ela quer o corpo do filho dela, ela quer ter o direito de velar o filho. Essa, gente, é uma outra coisa muito séria que a gente precisa falar com vocês aqui. As mulheres foram as grandes protagonistas da luta por reparação, por luta por reparação e por busca dos corpos dos filhos, dos maridos, dos pais. Essa luta é uma luta feminina, né? A luta pela história, a luta pelo direito de ter onde chorar, de ter onde, sabe, de ter um corpo para velar, porque esse é uma tortura que não acaba. Essas famílias que até hoje não sabem onde estão os corpos dos seus entes queridos, estão sendo torturados. É uma tortura constante que o Estado brasileiro pratica. Por isso que o presidente da República foi cruel com essas famílias ao dizer que é passado. Como é passado, senhor presidente? Essas famílias, minha gente, essas famílias não têm um túmulo para chorar, né? A Zuzu, ela morre num acidente de carro muito misterioso em 1976, que depois ficou comprovado que esse acidente de carro foi provocado pelos agentes da ditadura, né? E eu nem vou falar o nome do atual procurador-geral da República, porque me recusa a falar o nome deste homem. Este homem que participou da comissão dos anistiados políticos se recusa a reconhecer o que aconteceu com a Zuzu. Este senhor, que o senhor presidente da República colocou como procurador-geral da República. Zuzu só queria o direito ao túmulo do seu filho, ao corpo do seu filho. Dá para pensar o que é uma família não ter direito a um túmulo? O Estado brasileiro nega essas famílias. E isso, gente... Perdão, me desculpa. Perdão. Me perdoe. Eu não consigo acreditar que o Estado brasileiro não consiga entender que uma família tem direito a velar seus mortos, a ter um túmulo para chorar, né? E é isso que o Estado brasileiro nega, e é esse que o presidente da República diz que é passado. Passado para ele, né, que tem os túmulos dos seus queridos para ele poder chorar. Mas não é passado para essas pessoas que não têm. Não foi passado para Zuzu, que foi assassinada num acidente de carro por agentes da ditadura e ela morre sem o direito do corpo do filho. Ela morre sem poder chorar seu filho, sem ter o túmulo do seu filho, né? O seminário sim, é isso, é uma luta, é um gol nosso pelo direito de justiça de transição. Nós não omitiremos, é isso, nós estamos fazendo a nossa parte, nós não cederemos, né? Nós não esqueceremos, para nós não é passado, para nós não passou, não é disso, não passou, né? E a emoção. Muito obrigada, gente, obrigada mesmo. Eu não consigo entender
como isso não comove alguém. Saber que tem uma mãe, que tem uma filha, que não tem direito ao túmulo dos seus, porque o Estado brasileiro não deu esse direito, não dá. Mas sigamos, né? Sigamos. Vamos falar um pouquinho agora, a gente vai falar sobre uma outra... então, veja só, essa aqui, gente, é Ismene Mendes, tá bom? A Ismene Mendes, vou contar um pouquinho da história dela para vocês, tá bom? A Ismene Mendes, ela é de Patrocínio, no interior de Minas Gerais, e o pai dela, o seu Almirando, era sindicalista, já trabalhava com os trabalhadores do campo, os trabalhadores rurais. E a Ismene sempre ficou junto do pai, sempre está ali com o pai. Nossa, gente, tá acabando, meu Deus do céu, deixa eu terminar a minha história, porque senão eu não consigo falar dela. E aí, o que acontece? Ela fez direito em Uberlândia e volta a lutar, e ela vira advogada dos trabalhadores do campo, né? E nesse contexto, ela começa a sofrer muitas ameaças, ela recebe bala pelo correio, e ameaça, e ela não cede nunca, tá, gente? Não cede nunca. E aí ela se torna vereadora para lutar pelos direitos também dos trabalhadores. E como vereadora, ela começa a continuar a sua luta ali, né? E nesse caminho dela da luta, em 1985, primeiro eles a estupram. Quando ela vai denunciar o estupro, eles ameaçam de acusar trabalhadores do campo. Ela vai lá, retira para não acusarem. Aí eles a assassinam, eles a matam com veneno de café e dizem que ela se auto-estuprou. Dizem que ela era amante, apaixonada por um fazendeiro de café. Então eles destroem completamente a memória da Ismene Mendes. Nós conseguimos, com uma luta terrível e difícil, a quem eu agradeço os sindicatos, eu agradeço os companheiros daqui, como o professor Edilson, que esteve ao nosso lado, eu agradeço o doutor Leonardo Macedo, procurador da República, a ADUFO, Sintete, a Faculdade de Direito, o professor Elvésio, que à época era o diretor da faculdade. Nós conseguimos colocar o busto da Ismene na frente da Faculdade de Direito com a história dela. Isso é um dos maiores orgulhos da minha vida. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fui entrevistar os pais dela, né, na condição de presidente da comissão regional, né, da subcomissão regional, e a mãe dela tremia e não conseguia falar da filha. E o pai dela me dizia que se sentia responsável pela morte da filha, porque ela só foi para essa luta por conta do pai, e que ele não pôde fazer nada pela filha, nem pelo nome dela. E ela termina sendo vista como uma mulher de vida fácil, como eles falavam. Eu me recordo como se fosse hoje, quando eu fui no cartório do Registro de Pessoas Naturais pedir a certidão de nascimento dela, a oficial lá do cartório veio até mim e me disse que por que eu queria saber da história daquela mulher de hábitos livres, que não valia a pena. Era assim que eles falavam dela. Nós conseguimos, com o apoio de todas essas pessoas incríveis, doutor Leonardo Macedo, Sintete, Adufo, Faculdade de Direito, a Dilson e outras pessoas aqui, nós conseguimos o busto dela na frente da Faculdade de Direito. Então ela não passou. Josias, não passou e nunca vai passar. É isso mesmo. É muito difícil, vocês me perdoem muito ter me emocionado. Eu quero ler muito rapidinho para vocês aqui um trechinho de um poema da Cecília Meirelles para fechar, tá, gente? Vou tentar aqui rapidinho, eu sei que a gente está terminando, mas eu acho que eu consigo, tá? Vamos lá. É um trechinho, né, desse poema da Cecília. Esse é o poema da Cecília Meirelles, né? É o poema que se chama Prisão, de Cecília Meirelles. Eu vou ler um trechinho deles para vocês. Eu vou pegar esse trechinho aqui, ó. Olha esse trechinho aqui. 4 mil mulheres no cárcere e 4 milhões. Eu já nem sei a conta. Em cidades que não se dizem, em lugares que ninguém sabe, estão presas, estão para sempre, sem janelas e sem esperança. Umas voltadas para o presente, outras para o passado e as outras para o futuro. E o resto? O resto sem futuro?
passado ou presente, presas em prisões giratórias, presas em delírios na sombra, presas por outros e presas por si mesmas, tão presas que ninguém as solta, e nem o rubro galo do sol, nem a andorinha azul da lua, podem levar qualquer recado à prisão, por onde as mulheres se convertem em sal e muro, de 1956, esse poema. Prisão. Essa é prisão ainda que nós vivemos. Haveremos também de reparar o povo Krenak, verdade, precisávamos falar sobre os Krenaks também, né? Edilson um dia, eu acho muito importante. Rondon Pacheco foi culpado pelo genocídio do povo Krenak e precisa pagar. Estou terminando. Muito obrigada por terem ficado comigo. E não passou, não passará. Enquanto estivermos aprisionadas nessa dor que não nos permitiu, desse país que não nos permite contar as nossas histórias das mulheres. Me perdoem pela emoção de hoje e o resto de fim de semana para vocês. E é isso. Eu espero que a gente consiga sair dessa prisão da dor e ter as nossas memórias e reparação. Por verdade, memória e justiça. Obrigada, gente. Beijo. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo